Oi, galera, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, tá? E estudando, tá bom? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos ver leis de Newton. Aprimorar um pouco sobre a primeira e a segunda lei de Newton, tá? Então, organizem um lugar para estudo, peguem caneta e papel para anotar e vamos lá para a nossa aula. Pessoal, a primeira lei de Newton diz o seguinte, ó. Também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuam sobre ele sejam nulas. Vamos aqui dar uma recapitulada desse conceito sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz o seguinte: um corpo em movimento permanece em movimento, assim como um corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força contrária mude o seu estado. Tá? A não ser que uma força contrária mude o seu estado. Então, essa é a primeira lei de Newton. Digamos que eu estou correndo aqui nessa sala, correndo, movimento retilíneo, movimento uniforme, né? E o que acontece? Bato no anteparo, na parede. Essa força vai ser a força contrária que vai fazer com que eu pare. Certo? Nada melhor do que falar de força, vamos entender primeiro como se dá, como começou o estudo dessa lei, das leis de Newton. Você já deve ter visto algum desenho animado, algum meme, falando sobre como deu início ao estudo da gravidade, que foi o estudo da gravidade e depois, com o passar do tempo, o estudo das leis newtonianas. Tudo se deu quando o Newton estava embaixo de uma macieira e caiu uma massa na cabeça dele e começou a estudar o poder de atração gravitacional. Por que aquela massa caía? Tá? Então, no estudo de gravitação universal, foi estudada a questão da gravidade, o poder de atração que os corpos de maior massa possuem, certo? E depois, daí por diante, foi sendo estudado a questão das leis newtonianas, tá? Depois do estudo da gravidade, começou a ser estudado a questão das leis newtonianas, de força, de repouso, de movimento, de ação e de reação. Quando a gente fala em força, nós temos que lembrar disso. Interação entre os corpos. Eu posso empurrar o corpo, ele começa a se movimentar, eu posso, pela frente do corpo, se o anteparo dele, ele vai parar, ou seja, a interação entre corpos. Pode haver a aceleração, a deformação ou a força resultante desses corpos. A aceleração, eu vou empurrar determinado corpo e ele vai atingir uma maior velocidade. Tá? Deformação, eu vou aplicar uma força sobre determinado corpo e ele vai mudar a sua forma. Tá? E a força resultante, que depende de outras forças, algumas vezes depende de outras forças, ou eu preciso ter uma força maior para empurrar um determinado objeto. Quanta força eu vou precisar para empurrar um objeto de 1000 quilos? Será que eu vou conseguir empurrar? Ou será que eu vou precisar da ajuda de um amigo para empurrar esse objeto? A força resultante é quando eu preciso, por exemplo, tem uma pedra na minha frente, essa pedra tem 2000 quilos, eu não tenho uma força equivalente àquele peso daquela pedra, eu preciso de ajuda de um amigo. Então, eu vou somar essas forças. Mas calma que eu vou explicar isso melhor para vocês. Através disso daí. A força resultante é a soma da força vetorial, a soma vetorial de todas as forças. É o exemplo que eu dei para vocês. Eu estou com um amigo aqui, eu estou com um amigo não, estou com uma pedra, tem uma pedra na minha frente, ela é muito pesada, eu não consigo empurrar essa pedra sozinho. Eu preciso de ajuda de alguém, ou de algum maquinário. Digamos que eu não tenho maquinário, mas eu tenho amigos perto de mim. Então, eu não consigo empurrar ela sozinho, estou tentando empurrar, não consigo. Chamar a ajuda do amigo, ele também não consegue. De outro. Chamei 20 amigos e conseguimos empurrar. O que é a força resultante? A força resultante, nesse caso, vai ser a soma da minha força com a força de todos os meus amigos para poder movimentar aquele objeto. No caso, a pedra, como eu dei o exemplo, tá? Então, qual é a fórmula? É a força resultante, como que é aí? Igual a força 1, mais força 2, mais força 3, mas quantas forças eu precisar para movimentar determinado objeto, tá?
A força resultante ela é vetorial, então ela tem direção e ela tem sentido. A gente tem que saber disso. Vamos ver algumas situações da força resultante. Primeiro, quando ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, como o exemplo anterior, se eu estiver empurrando com meus amigos numa direção só, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido. Então, vai ser só uma soma. Então, só soma. Eu somando com a força dos meus amigos para ter a força resultante. Ou seja, vai ser apenas um somatório. Tá? Outra situação. Forças aplicadas na mesma direção, porém seus sentidos são opostos. Digamos que eu estou empurrando essa pedra com meus amigos aqui, só que outra pessoa está tentando empurrar ela oposto, do outro lado. Ou seja, mesma direção, sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Então vai ser uma subtração. Vai ser a força resultante, vai ser a força 1 menos a força 2. E o interessante é que elas precisam estar em módulo, porque muitas vezes a força 1 pode ser menor que a força 2. Estando em módulo, todos vão, no final vai ter que ser um resultado positivo. E para onde é que vai ser a direção? Já que tem duas, estão empurrando, tem uma pedra aqui no meio, eu estou empurrando desse lado, outra pessoa desse outro. Para onde é que vai ser, para onde vai se movimentar essa pedra? Observem aí. A direção da força continuará sendo a mesma. Porém, o sentido vai depender da força que tenha maior intensidade. Vejam aqui, ó. Eu tenho algumas observações. Se a força 1 for maior que a força 2, o que vai acontecer? Vai se movimentar para a direita, certo? Se a força 1 for menor que a força 2, vai se movimentar para a esquerda. E se a força 1 for igual à força 2, ela não vai se movimentar, ela vai permanecer inerte, vai permanecer parada, porque as duas estão lá empurrando com a mesma intensidade. É como se eu estivesse empurrando, lá vai eu de novo, com o mesmo exemplo da pedra. Estou com uma pedra aqui, só que essa pedra é maneira, entre aspas. É uma pedra circular, ela tem o quê? 80 quilos, eu estou empurrando ela. A unidade de medida da força é Newton, em homenagem ao Isaac Newton, tá? Então, eu estou empurrando essa pedra com uma força de 20 newtons. E do outro lado, outra pessoa está empurrando a pedra com a mesma força que eu. Então, ela vai se movimentar? Não, vai permanecer parada, certo? Então, essas são as observações referentes a isso. E quando a força aplicada for em direções diferentes? Nesse caso, eu vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras. Faltou um S aí no final. Tá? Eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras quando tiver direções opostas, direções diferentes. Veja esse exemplo aí. Eu tenho 3 forças, uma direção oposta aqui, outra descendo. Eu vou pegar primeiro o F1 e o F2. Eu coloquei a legenda aí para vocês. F1 tem 2 newtons, F2 tem 5 newtons e F3 tem 4 newtons. Eu vou pegar o F1 e o F2, então sentidos opostos aqui, e fazer uma subtração do F1 menos o F2. Lembra que eu disse que era para deixar sob módulo, para depois dar positivo? Então tá aí, ó, F1 é menor que o F2, seria 2 menos 5, daria menos 3, mas como está entre módulo, fica 3. Então, para onde é que vai a força? Que é que tem a força maior? Pela legenda aí, nós sabemos que é o F2. Então, F2 elimina aquele que tem a seta menor e o F2 continuará. Tá? Como é que eu vou saber a força resultante se estão em direções opostas? Está totalmente contrário aí. Eu quero saber a força resultante. O que eu encontrei foi a força resultante 1. Eu dei a legenda, coloquei o nome de força resultante 1 e a força 3. Lembrando que a força 3 são 4 newtons e a força resultante 1 são 3. Vou utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu coloco tudo ao quadrado. Como eu sei quem é o FR1 e o FR3, só coloco aí. Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá? Continuando. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Professor, mas e aquele ao quadrado? Que está FR ao quadrado. O que a gente faz com ele, gente? Transforma ele em raiz. Então, só soma. 9 mais 16 dá
25 e a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, nós estudamos agora a primeira lei de Newton relacionadas às forças, força resultante, direção, sentido, aplicação de uma força para mudar a velocidade, ou aplicação de uma força para mudar a forma, né, a deformação. Então, agora vamos para a segunda lei de Newton. Gente, caso tenha ficado alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Mas eu tentei esmiuçar tudo para ficar melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá continuar. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Que tem a ver com movimento, tem a ver com a aceleração, gravidade, isso tudo vai estar atrelado. E tem uma forma para você calcular, tá? Tem uma forma para você calcular, procurar a aceleração, e a aceleração ela é contínua, ou não é nem contínua. A aceleração, ela, de acordo com o tempo, ela pode aumentar ou ela pode diminuir, certo? A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração adquirida por ele, certo? Então vejam aí, ó. Essa relação pode ser descrita pela equação abaixo, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, como nós vimos na primeira lei de Newton, vai ser a unidade de medida dela, vai ser newtons, a massa vai ser em quilogramas e a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, acompanhem comigo aí. Pode ser que eu esteja no meio aí de alguma letrinha, mas vai dar certo. Ó, de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação de velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura abaixo. Então, para que eu possa movimentar alguma coisa, eu preciso ter uma força equivalente àquela massa. Eu preciso aplicar uma força equivalente àquela massa para que ela obtenha uma aceleração. Então, como é que, digamos que eu não tenha aceleração, não tenha nenhuma dessas acelerações, como é que eu vou encontrar essa aceleração? Eu encontro ela através da fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu peguei esse exemplo aí, que a aceleração é 4. Digamos que eu não tenha esse 4. Como é que eu vou encontrar essa aceleração? Coloco, força é igual a massa vezes a aceleração. A força são 2 newtons, a massa são meio quilo, 0,5 quilos. Vezes A. Inverte, então, A é 2 dividido por 0,5, 2 dividido por 0,5, que dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Esse outro exemplo, que deu 2, que é muito fácil, galera. Força é igual a massa vezes a aceleração. 2 é igual a 1 vezes A, invertir, né, gente? A vezes 1 é igual a 2, A é igual a 2 por 1, A é igual a 2. 2 metros por segundo ao quadrado. E assim ele descobriu as outras acelerações, certo? Continuando. A segunda lei também é chamada, como eu falei para você, princípio fundamental da dinâmica, uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para vencer a inércia de um corpo. Se o corpo está parado, eu preciso ter uma força equivalente àquela massa para que eu possa movimentá-lo, tá? Força depende muito do peso. Por isso que força é igual a peso. Depende muito do peso, certo? A força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. E ela é calculada pela seguinte equação. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Tá? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Será que peso é igual a massa? Não, né, gente? Peso não é igual a massa. Minha massa vai ser a mesma aqui e em qualquer outro planeta. O que vai mudar é o peso. Nosso peso vai mudar dependendo da gravidade, do poder de atração gravitacional que um planeta tem. Vamos ver um exemplo aí, ó. Um corpo de massa de 20 quilos do planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é 10, é 9,8. Mas geralmente arredondamos para 10, certo?
possui o seguinte peso. Então, qual é o peso que ele vai possuir? Veja bem, usando a fórmula peso é igual a massa vezes a gravidade, é só substituir as variáveis. Como eu estou procurando o peso, ele já me deu a massa é em quilograma, 20, vezes a gravidade, porque ele já disse que a gravidade da Terra é 10, então 20 vezes 10, 200 newtons. Agora, olhem bem isso. Será que o mesmo corpo, com a mesma massa, terá o mesmo peso em Marte? Depende da gravidade, como eu disse para vocês. Então, o mesmo corpo em Marte não vai possuir o mesmo peso. Preste atenção. A gravidade de Marte é 3,7. Daí você já consegue perceber. Olha, a gravidade da Terra é 10. A gravidade de Marte, 3,7. Então, como a gravidade de Marte é menor, obviamente, o peso desse objeto em Marte vai ser menor, desse objeto de 20 quilos. Então, vejam bem, a gente pode provar isso através do cálculo. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a 20 vezes 3,711. Então, o peso lá vai ser 74,22 newtons, provando assim que o peso é diferente de massa. E vai depender do quê? Da gravidade. Tá, gente? Então, para concluir, vemos que o peso do planeta Marte é bem menor que na Terra, pois a gravidade em Marte é menor. Isso ocorre porque a gravidade de um determinado local depende da massa do corpo. Como a massa de Marte é menor que a massa da Terra, ele também terá gravidade menor, tá? Então, hoje nós vimos sobre duas leis de Newton, relacionando um pouco dos cálculos e alguns conceitos. Caso você não tenha entendido muito bem, volta um pouquinho o vídeo. Qualquer coisa pode deixar um comentário que a gente tenta melhorar. Valeu, gente!